Nesta aula, o tema é o pensamento crítico na arquitetura e urbanismo. O convidado é o professor da USP, Luiz Recaman, docente da graduação e pós-graduação em arquitetura e pesquisador do projeto Arquitetura e Urbanismo Frente ao Espaço Social no século XXI, coordenador assistente da revista Ara, tem mestrado e doutorado em filosofia. Pesquisador na área da estética da arquitetura, crítica de arquitetura, arquitetura moderna brasileira, habitação social e desenvolvimento urbano. Eu queria primeiro começar agradecendo aos colegas da Unesp, em especial ao professor Adalberto, pelo convite para ajudar a comemorar essa data, né, de 40 anos de fundação da Unesp. Eu fiquei muito lisonjeado. A grande preocupação do grupo, né, do PC3 e a nossa, minha e do professor Leandro, é trabalhar com esse espaço que fica entre a questão da arquitetura, que tem todo um arsenal de compreensão histórica, etc., e a cidade, que tem um outro arsenal de compreensão histórica. E muitas vezes, e principalmente no Brasil, essa interface ela é bastante difícil, né? Então a nossa proposta é de uma espécie de síntese de todo um mecanismo de análise dessas dois polos da questão do espaço nas cidades, né? E tentar criar uma maneira de olhar para o evento arquitetônico espacial em direção à cidade. Então a nossa pesquisa tem uma premissa que é um pouco lugar comum hoje no debate arquitetônico, mas ela tem uma implicação muito direta e muito precisa no nosso trabalho, que é a relação entre arquitetura e cidade, né? Então, a relação entre arquitetura e cidade pode ser muita coisa. Nós estamos pensando exatamente nessa nova possibilidade de configuração do espaço arquitetônico na construção do espaço da cidade. Isso é um problema, porque tanto a arquitetura contemporânea passa por um momento de transformação muito grande, quanto a própria cidade, né? Não seria absurdo, inclusive, alguns autores que tratam do fim das cidades. Então, a nossa inserção é exatamente essa relação entre o espaço arquitetônico, nas suas novas possibilidades colocadas pelo debate contemporâneo, e a conformação de um novo espaço dessa nova cidade. E dentro de uma realidade social, econômica e política de um país da América do Sul, né? Essa nova abordagem coloca alguns problemas diretamente, né? Como a gente utiliza todas as informações que vêm de outras disciplinas, de outros aportes em relação à arquitetura e urbanismo, colocam questões relacionadas à estética, a própria história, a historiografia, o pensamento urbanístico, a compreensão tipológica das cidades, né? E também aquilo que nos interessa mais diretamente, né? Que eu acho que é uma coisa que é uma das nossas possibilidades de diálogo aqui com a Unesp, é a crítica da ideologia, né? Ou seja, pensar a arquitetura como uma construção, a arquitetura moderna como uma construção de uma espécie de autoconsciência crítica que propõe uma transformação social, né? E, portanto, em forma bastante sintética, a gente poderia pensar numa estética materialista de análise da arquitetura. Isso é uma tradição do século XX que a gente coloca como um horizonte de debate crítico, mas que tem que enfrentar algumas dificuldades, principalmente porque ela é formulada, né, para pensar a modernidade europeia, a cidade europeia. Então, apesar da nossa arquitetura estar vinculada diretamente com essa modernidade, a gente tem que fazer uma série de mudanças em alguns paradigmas para poder pensar essa realidade moderna numa conjuntura específica. E qual é essa conjuntura específica, né? É a conjuntura do desenvolvimentismo e do subdesenvolvimento, né? Que caracteriza o nosso processo social e econômico. Todos esses influxos externos, como diz Antônio Cândido, né? Que chegam no Brasil através da influência da vanguarda, da influência da modernidade, em todos os sentidos, né? Da ilustração até o movimento moderno em arquitetura, todos esses aportes têm que ser pensados na nossa condição de modernização tardia, conservadora, que se caracteriza na bibliografia como o desenvolvimentismo, que vai desde o período Vargas até o período militar e depois uma retomada em
períodos recentes, depois hoje de novo uma retração desse impulso desenvolvimentista, e tentar adaptar toda essa discussão para essa realidade, né? Principalmente a questão das cidades e como essa arquitetura, que tem uma tradição muito importante, reconhecida internacionalmente, se relaciona com esse processo de metropolização. Nesse sentido, o que a gente busca, né? A gente busca, dentro dessa perspectiva de análise da relação entre arquitetura e cidade, tentar compreender um padrão espacial arquitetônico e urbano, né? Resultante da implantação da arquitetura moderna no Brasil. Então, nós não estamos nem propondo, talvez propondo em negativo, mas não tem uma proposta positiva de um espaço contemporâneo para a arquitetura. Isso é só a gente tenta discutir os fundamentos desse espaço, mas não propô-lo diretamente, né? A construção das cidades brasileiras, ela se deu a partir de um processo que tem pouco a ver com a arquitetura. Porém, esse padrão espacial, nessa pesquisa que a gente constituiu, aproxima essas duas determinações de uma maneira surpreendente e problemática. O que eu quero dizer? Que apesar de ter se constituído numa espécie de resistência ao processo de urbanização caótico das grandes cidades durante o século XX, a arquitetura brasileira acaba sendo uma espécie de atualização estética dessas contradições da questão urbana no Brasil, que vem sendo compreendida por disciplinas outras que não a própria arquitetura, né, e que, no nosso caso, está muito vinculada essa compreensão do fenômeno urbano brasileiro com a ideia da sociologia urbana no Brasil, o pensamento uspiano, né, a tradição que vai do Florestan Fernandes, Lúcio Kovarik, Nabil Bonduque, essa linha de reflexão que tenta entender uma questão da dualidade tipicamente constituinte da realidade brasileira traduzida para as cidades, né? Essa dualidade, ou seja, um Brasil que se constitui, e hoje nós vemos isso de forma dramática, né? Um país que se constitui e que se moderniza numa espécie de negação da condição básica da modernidade, que é a universalidade dos processos, né? Essa contradição, ela emerge no espaço de forma dramática. Isso tem pouco a ver com a arquitetura, né? Porque as cidades se constituem para além do que os arquitetos decidem ou não. Até aí está tudo resolvido, está tudo tranquilo, nós nos isentamos de ter que resolver esse problema. Nosso desenvolvimento urbano foi explosivo durante o século XX, principalmente depois da guerra, e a desigualdade social produz uma cidade dividida, e a arquitetura teria, então, teria tentado criar uma fórmula que superasse essa dualidade territorial e espacial que está diretamente colada numa dualidade da nossa constituição social a partir dessa bibliografia toda. Um aporte importantíssimo, além dessa tradição do pensamento sociológico brasileiro, é a questão da formação, né? Que é vamos dizer, um recorte específico dessa reflexão que foi pensado primeiramente para a literatura, pelo Antônio Cândido, mas que nós podemos, com muitas licenças, absorver para a questão da arquitetura, né? Antônio Cândido, preocupado com a literatura brasileira, ele vai definir esse conceito de formação. E então, para nós, a formação é exatamente essa interferência do pensamento ilustrado na resolução dos sistemas artísticos e na tentativa desses sistemas artísticos interferirem nesse processo social. Evidentemente que essa fórmula vem da literatura e tem a sua eclode no modernismo dos anos 20 e 30, né, onde os artistas tomam uma dianteira da questão nacional, né, uma espécie de preparação para a unidade nacional que advirá com o Estado Novo, e tentam formular a ideia de um país, de uma nação, e, portanto, de um Estado, e, portanto, de um agente capaz de alavancar um desenvolvimento industrial que seria muito hesitante deixado às suas próprias forças, né? Então, assim como o Estado de 30 é um Estado que, de uma maneira autoritária, reúne energias para promover o salto desenvolvimentista, que vai caracterizar boa parte do século XX no Brasil, a vanguarda brasileira também teria se autoconstituído
na preparação desses fundamentos ideológicos, em grande medida, da criação desse Estado. Essa é uma bibliografia bastante utilizada, né? Essa ideia do modernismo e da relação do modernismo com o Estado Novo. O próprio Antônio Cândido retrata isso muito bem em vários textos, mas a grande questão que nos interessa são duas, né? Primeiro, a formação tem a ver com forma, tem a ver com uma espécie de ideação, de concretude artística, de uma possibilidade de superação das condições sociais, né? Então, você forma sistemas artísticos. O Antônio Cândido está pensando no sistema literário, ou seja, desde do século XVIII, do século XIX, o Brasil tem uma espécie, como ele diz, de desejo de formar uma literatura. O que significa formar uma literatura? Significa formar um país. Por quê? Porque no esquema da literatura europeia, né, a literatura ela antecipa, de uma certa maneira, a formação dos Estados nacionais. Isso tem uma organicidade no processo europeu que é impossível de ser verificada aqui. Não é muito maluco pensar num paralelo com a questão urbana, né? As cidades se formam na Europa de uma maneira que é impossível se reproduzir aqui, principalmente porque nós não temos Idade Média. Na questão da literatura, nós não temos os nossos heróis medievais, toda a tradição da formação do Estado Nacional. Mas isso transposto para o caso brasileiro é um processo de aceleração mental, né? Nós tivemos que nós não temos uma literatura que cria o nascimento de uma nação. Nós temos uma literatura que ajuda a criar esse sentimento de nação. Vamos dizer, um fermento poderoso de criação dessa ideia de nação. Então, essa formação, ela tem uma participação mental, né? Vamos dizer, uma participação intelectual, de um grupo intelectual que tem uma tarefa, que é uma tarefa nova no panorama da modernidade, né? Que é como diz o Robert Schwarz, é uma ideologia de segundo grau, né? Nós nos antecipamos à questão da formação do Estado, criamos o próprio modernismo brasileiro, ele vai criar uma ideia de Brasil que não existia antes, pelo contrário, o Brasil era visto como tinha deficiências estruturais devido à miscigenação. É a partir do modernismo que vai se criar a ideia de unidade e da existência própria de uma expressão nacional que unifica para além das diferenças regionais do período oligárquico. Então, o modernismo ele teria essa função, né? Uma palavra inadequada, mas ele teria tido essa condição histórica de promover uma espécie de identidade nacional que foi necessária para a criação do Estado. Tudo isso é a carroça na frente dos bois, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista político, né? Nós não, assim como nós não tivemos condições de formar um sistema artístico que elaborasse simbolicamente as questões nacionais, nós não tivemos nem a Revolução Burguesa, nem a República no sentido a proclamação da República no sentido tradicional, ou seja, a nossa própria história de nação, do ponto de vista político e do Estado, ela também é uma história que vai em antecipações e retrocessos e tal, e não segue de nenhuma maneira a fórmula clássica que isso se desenvolve na Europa. Então, o Estado Novo é uma espécie de aceleração da consciência histórica devido à necessidade de implementar a industrialização no Brasil para além das próprias condições que isso seria permitido. Não é um caso específico do Brasil, essa modernização retardatária e conservadora também se aplica à Alemanha, no mesmo sentido, né? Tanto que a importância da vanguarda na Alemanha ela é definitiva. Só que nós tivemos que dar um duplo salto nessa atividade puramente ideológica. Isso caracteriza a arquitetura moderna brasileira no seu período formativo, né? Que período formativo é esse? É aquele que vai de 36 a Brasília, basicamente, né? E essa arquitetura, ela promoveu uma operação quase que inédita no século XX, né? Tamanha a sua influência, intensidade e produção, né? É invejável a quantidade de modernidade arquitetônica que o Brasil produziu. Para que tenha dado tão certo, não se trata apenas de uma qualidade intrínseca, porque tem muitas coisas que tiveram qualidade e nem por isso elas tiveram tanta eficiência, né? Então, algo tem que ser buscado na formulação dessa arquitetura que tenha a ver com essa afinação direta com o processo social, né? E assim como eu falei que o Antônio Cândido, ele disse que a literatura, estou citando de cabeça, não sei se é exatamente isso, mas
ele diz que é o desejo dos brasileiros em ter uma literatura. A literatura resulta disso, do nosso desejo de ter uma literatura. Ela não é intrínseca ao nosso processo social. Nós, de uma certa maneira, nos adiantamos a isso. Eu poderia, de forma simplificada e um pouco irônica, dizer que a arquitetura brasileira corresponde ao desejo do Estado brasileiro em ter uma arquitetura. Né? Ela não tem nenhuma pregnância no processo arquitetônico tradicional, né? Ela, pelo contrário, ela é vista como uma ruptura, ainda que polêmica, essa ruptura, mas do ponto de vista ideológico, ela se coloca como uma ruptura dentro do processo da nossa arquitetura anterior, né? E essa ruptura, ela está vinculada diretamente ao mecenato do Estado. Ora, por que o Estado... Que o Estado tem interesse em modernização da imagem dos nossos... Da nossa infraestrutura burocrática, é uma coisa compreensível, né? Mas que ele tenha visto nessa necessidade de modernização dos edifícios administrativos, que ele tenha visto nisso um potencial que nem os próprios arquitetos puderam antecipar, esse é um mistério, que só vai ser plenamente compreendido quando nós analisarmos o próprio fenômeno de Brasília, né? Que de contradição em contradição nós chegamos ao clímax da formulação de toda uma cidade a partir de um pressuposto arquitetônico. Essa história, de alguma maneira, ela é vista com outras perspectivas, mas é muito conhecida, então não se trata aqui de reproduzi-la. Porém, o que eu queria ressaltar é que a nossa pesquisa vai no sentido de tentar entender o padrão espacial dessa arquitetura que justifique como essa arquitetura soluciona essa equação dual de centralidade estatal, né, dentro de um processo que é a construção do território geral. Né? É uma contradição que ela vai ter que resolver. Ela vai resolver isso como? Na forma, né, no seu padrão espacial. Como isso tende a se sacralizar? Isso é um processo de reificação básico da arquitetura moderna que tende ao objeto arquitetônico. Né? Nós sabemos que Eutafuri mostrou isso com brilhantismo, como a revolução moderna na arquitetura é uma revolução que faz a migração do objeto para o processo de produção. Né? Para o processo, a arquitetura passa a ser um processo, uma célula de montagem, um fordismo da criação do novo espaço da sociedade industrial. Essa condição necessária da arquitetura moderna não pôde ser diretamente aplicada no Brasil. Então, ela tendo fugido a sua determinação tentado fugir a sua determinação de objetualidade, de performance do objeto, ela se universalizou no processo moderno. Nada disso fazia o menor sentido no Brasil, né? Não existia um processo de industrialização que justificasse uma arquitetura moderna em estrito senso. Porém, existia a necessidade de uma espécie de educação sentimental da racionalidade e da modernidade que antecipasse essa produção industrial. Se isso aconteceu na indústria enquanto tal, não aconteceu na produção da arquitetura, da indústria da arquitetura. Então, esse tema é um tema totalmente obsoleto do ponto de vista ideológico na condição nacional. Então, evidentemente que todos os esforços estéticos da vanguarda brasileira vão incidir na performance formal desse objeto. Mas que performance formal? Né? Na falsa demonstração de uma industrialização que não existe para tentar forçar essa industrialização? Não. Desde cedo, essa questão da industrialização foi superada, né, por outras determinações. Quais? Aquelas que têm a ver com a representação da identidade nacional unitária do Estado brasileiro, patrocinador dessa arquitetura. Ou seja, a nossa arquitetura funcionou como uma espécie de grande potencial de comunicação de massa, como diz o Benjamin, né? Lembrado pelo Tillia quando analisou o pós-moderno, como essa arquitetura tem uma grande potencialidade de comunicação com as massas. E as massas urbanas que emergiam no Brasil nesse momento, né? O sucesso da arquitetura brasileira é um sucesso popular. Em que sentido? No sentido da identificação, mas nunca no sentido da apropriação. A gente nunca viveu, as massas urbanas nunca viveram nessa arquitetura. Nem elas se propõem a resolver esse problema, elas se propõem a resolver outros problemas. Em resumo, né, o que eu quero dizer é que nesse primeiro momento formativo, a arquitetura brasileira,
adquiriu uma enorme habilidade na construção de um objeto arquitetônico cujas características tinham que mimetizar uma espécie de espírito nacional. Isso é muito evidente em qualquer grande obra do período, mas principalmente na matriz hegemônica. Então, nós não estamos considerando a arquitetura moderna como uma unidade sem contradições. Pelo contrário, né? Ela é cheia de contradições e cheia de talentos. Alguns que conseguiram avançar, outros que ficaram perdidos na história. Por quê? Exatamente porque não respondiam a essa demanda fundamental, né? Dessa função dessa arquitetura que se vinculava diretamente à imagem da nação necessária para a implantação de um Estado, que era necessária para a implantação do capitalismo industrial no Brasil, vamos dizer assim, né? Dito isso, nós temos um ciclo que se inicia nos anos 30 e se encerra no final dos anos 50 com a construção de Brasília, né? Como esse objeto consegue crescer, né? Sem virar cidade, né? Como esse objeto consegue crescer sem virar cidade. Então, são várias estratégias muito sofisticadas do ponto de vista da forma que passam pelo Ministério da Educação, principalmente centradas na figura do Niemeyer, que vão construindo uma espécie de conjunto arquitetônico autossuficiente que pode se expandir até um limite, como o pavilhão da Bienal. Ele tem um limite para se expandir, mas ele nunca consegue ter um salto qualitativo, espacialmente falando, né? Ele encontra o limite do parque, aí para. Não é isso? E aí, como resolver isso nessa contradição de um país que se moderniza e se torna uma grande metrópole? Resolver isso com do ponto de vista estético e formal que me interessa. Não estou pensando nas outras questões que envolvem esse tema tão importante, mas do ponto de vista estético, da forma, como eu resolvo esse engrandecimento sem uma qualidade da generalidade da cidade, né? Isso é Brasília, né? Essa é Brasília com seus palácios, as suas asas, né? Ela não se constitui como uma dinâmica urbana e nem como uma cidade, vamos dizer, uma cidade racional plena, né? Ela é uma cidade moderna, viarista, tal, mas ela é uma cidade em que tudo parece estar em função dessa representação dos palácios, dessas grandes imagens, né, que são os cartões postais de Brasília. Essa relação tem um limite muito claro, né, que é, a partir da Segunda Guerra, a explosão da nossa capacidade produtiva e das nossas cidades e da incapacidade, do ponto de vista tanto do pensamento quanto das políticas e da gestão das cidades, de criar uma cidade, né? A cidade ia crescendo, São Paulo não pode parar, não sei quantas casas por hora nos anos 50, é uma cidade que se constrói sem nenhuma determinação espiritual, vamos chamar assim, sem nenhuma determinação ilustrada, sem nenhuma determinação disciplinar, para reduzir bastante, da arquitetura e do próprio urbanismo. Claro, existe estudos de urbanismo, existe uma arquitetura importantíssima, mas nada disso consegue arranhar um processo que reproduz o processo social de forma dramática e de forma, vamos dizer, violenta. Então, essa arquitetura mostra limites claros, né? E o nosso interesse, agora voltando para o tema específico da apresentação que é o Vila Nova Artigas, essa arquitetura, ela, a partir de 54, o eixo ideológico muda, né? Não só pelo processo político, etc., mas pelo processo econômico, né? São Paulo, a grande São Paulo, vira o centro econômico do país, né? Do ponto de vista simbólico, a representação do Brasil muda, a pujança, a economia, etc., etc. E a cidade, né? A cidade de São Paulo, ela não se presta a nenhum tipo de estratégia espacial típica do modelo anterior, ou seja, objeto, paisagem e distância contemplativa. Em nenhum lugar em São Paulo isso é possível, e as tentativas que o Niemeyer fez de reproduzir São Paulo são reconhecidamente, para a sorte nossa, um fracasso, né? Como o Copan, não como apropriação, que é incrível, a grande estrutura do Copan no centro da cidade, mas do ponto de vista da estratégia. Essa falência é dita claramente pelo próprio Niemeyer, que diz, não, o Copan não tem sentido, porque o Copan é para ser visto, e, no entanto, aqueles edifícios do lado, a rua estreita, não permitem que a gente entenda a beleza do Copan. Então, ele nem reconhecia esse projeto como dele, e provavelmente, acho que recentemente, foi eleito o edifício símbolo da cidade de São Paulo, né? Então, esse paradoxo
constituinte desse modelo que a gente herda e que vai ser, e que tem que ser reelaborado esteticamente, que tem que ser reelaborado espacialmente e arquitetonicamente. E isso quem vai fazer é o Vila Nova Artigas, né? Se eu tivesse que resumir a importância do Vila Nova Artigas, né, dando-lhe um status na história da arquitetura brasileira, correspondente ao do Oscar Niemeyer, é a criação de um paradigma espacial para a arquitetura moderna brasileira na metrópole, né? O Oscar Niemeyer fez isso para os edifícios da infraestrutura estatal, ou a ela relacionados, né? Pampulha não é infraestrutura estatal, mas está diretamente relacionado com as estratégias do Estado para ocupação do território, a ocupação dual do território. Então, o Artigas, com toda a sua formação, que vocês já conhecem, que a historiografia já discutiu bastante, ele é um arquiteto que trabalha no processo de produção do espaço da cidade, né? Ele não se poderia colocar na posição do Niemeyer de trabalhar com a esplanada esvaziada para surgimento de um grande objeto. Ele é um arquiteto que se insere na produção do espaço da metrópole e nesse processo ele vai encontrando contradições. Nós fomos parar na obra do Vila Nova Artigas, não era pelo centenário, foi uma coincidência de efeméride, mas porque nós começamos a analisar a arquitetura contemporânea. Nós nos deparamos com uma edição internacional da Arquitetura Viva, que destacava alguns projetos brasileiros da América Latina e alguns brasileiros, e era uma coisa assim muito terrível, né? No ápice de Medellín, de Bogotá, com aqueles projetos relativos à cidade, a nossa produção era a mais diretamente avessa a qualquer tipo de urbanidade, casas isoladas, edifícios isolados, isso nos anos 2000. Né? Então nós começamos a discutir isso e tentar entender esse mecanismo de produção desse espaço, desse paradigma espacial que se esforça em ser antissistêmico na medida de que tenta resolver e superar a questão do mercado imobiliário tão direto, um mercado tão agressivo na construção desses edifícios que São Paulo exportou para o Brasil inteiro. Então, o que eu estou falando para São Paulo é o Estado de São Paulo plenamente e o Brasil inteiro hoje, né? Essa centralidade do lote, do objeto isolado no lote, esse mecanismo de compreender o Estado era paradoxalmente similar ao da própria arquitetura. Aí nós falamos, mas onde isso acontece, né? A referência manifesta dessa geração é a obra do Paulo Mendes e a obra do Vila Nova Artigas. Né? Então nós começamos, e não somos historiadores, não fazemos história da arquitetura, nossa preocupação é esse tipo de análise estética materialista da obra arquitetônica, nesse pressuposto da relação com a cidade. Então nós começamos a tentar retroceder e chegar aonde isso foi formulado. E não existe dúvida para nós que essa formulação, ou seja, a atualização de um padrão espacial pensado para uma outra conjuntura, atualizado na metrópole, foi realizada pelo Vila Nova Artigas. Aonde? Né? Na produção das suas casas. As casas do Artigas não são casas, são viabilidades práticas que ele tinha, porque ele era um arquiteto que construía, projetava e construía e tinha inserção no mercado. Ele foi utilizando desse fato, né, e dessa possibilidade de clientes ilustrados, ligados ao Partido Comunista e tal, para produzir essas casas e ali elaborar esse padrão espacial e transformar completamente o padrão espacial anterior, não no seu sentido, o sentido é o mesmo, mas na sua forma, né? Então ele vai criar uma espécie de padrão espacial metropolitano brasileiro, já que o Niemeyer teria criado o padrão espacial da identidade nacional do Estado brasileiro, promovida pelo Estado brasileiro. O Artigas vai criar o padrão espacial de ocupação da metrópole brasileira, de uma maneira tão radical que nos surpreendeu que isso não tenha sido ainda objeto de verificação crítica. Né? Porque nós olhamos para o Artigas, é um arquiteto que vai influenciar toda uma geração. Eu diria que o Niemeyer não tem descendência e o Artigas tem uma descendência infinita. O que o Niemeyer fez não dá para ninguém fazer. O que o Artigas fez, todos podemos fazer. Porque ele resolve esse problema. A arquitetura moderna brasileira, num contexto de metropolização
dual subdesenvolvida, né? E acho que chama muito a atenção o despojamento estético do Artigas para conseguir esse objetivo, para além de qualquer, vamos dizer, empatia estética, facilidade de compreensão, né? Eu acho que a prova dessa intenção muito drástica do Artigas em constituir esse padrão vai no desconforto que as casas causam, né? As casas do Artigas estão sendo vendidas aí por preço de banana porque ninguém consegue morar. Então não é porque ela é um estudo sobre o espaço, ela não tem facilidades de habitação, né? Então nós passamos a tentar entender essas casas e a história dessas casas, e a relação de uma casa para outra, nas casas que ele mesmo destacou. Nosso trabalho não é historiográfico, nem levantamento de acervo, nada disso. Nós pegamos o que ele e a crítica designavam como sendo as casas fundamentais para ele ter chegado onde ele chegou. Onde ele chegou no projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O grande choque que nós tivemos foi, quando a gente estava escrevendo o livro, foi ter encontrado num blog da filha do proprietário da casa uma imagem, Residência Quisasp, muito conhecida e hoje ainda mantida, dentro de muros e num bairro totalmente ocupado. E nós encontramos essa foto no blog da filha do médico, que é alguém, ela é filha de um médico importante, que trabalhou com saúde pública, e é filha de uma artista, Alice Bril, que é uma fotógrafa importante, que tem acervo no MASP e tal. E ela nasceu nessa casa, ela publicou no blog, aí nós entramos em contato, e ela foi, apesar de não sermos historiadores, demos sorte, ela foi mexer nos arquivos da mãe, porque ela não tinha o original, era uma foto de baixa qualidade, e ela acabou encontrando, perdido nos negativos da mãe, as fotos da casa na época da construção, o que nos deixou assim muito... É uma foto que causa um grande impacto espacial, né? Se você imaginar isso nos anos 50, quem conhece São Paulo, ali você está vendo a igreja da Nossa Senhora de Fátima, casamento de bacana, ali em cima na Dr. Arnaldo, na Afonso Bovero. Ali embaixo, naquele vale, a Avenida Sumaré. É no centro da cidade, né? E olha a paisagem que a casa se insere. E como o Artigas não estava construindo para essa paisagem, ele estava construindo uma unidade habitacional dentro de um lote urbano com uma autossuficiência muito determinante, né? Só que não dá para explicar tudo, são questões formais que têm que ser resolvidas. Por exemplo, a grande questão da célula moderna e da sua continuidade, né, da empena cega do Le Corbusier, né, essa continuidade infinita, né, que o Heidi propôs no Rio, o Niemeyer no Copan, mas o Le Corbusier fez no Rio de Janeiro 6 quilômetros de edifício. Ela tem que ser interrompida. Então essa casa tem vamos dizer, tem um giro espacial ideológico incrível, porque ela elimina essa contiguidade e coloca como elevação o vidro. Ou seja, se essa casa tivesse que crescer do ponto de vista pela exigência formal da modernidade, ela é uma aporia formal. Ela não pode crescer como a sua forma indica que ela deva crescer, né? Claro, cliente, né, enchendo, necessidade e tal, mas ela é uma arquitetura que começa a problematizar a relação com o externo, com o vazio. Mas que vazio é esse do Artigas? Essa que é a questão, essa é a pergunta que a gente fazia. Qual é esse vazio? Esse externo vazio? É o vazio moderno? É o vazio urbano? E isso indicou o caminho, né? Pode passar, Leandro, vamos voltar para a casa do arquiteto, que eu acho que essa casa é mais famosa. A gente reproduziu a casa na época o mapa, a gente refez o mapa mais próximo da época da construção da casa, né? E é uma casa que fica num terreno enorme, a segunda casa do arquiteto. A primeira é aquela Wrightiana, que fica do lado, mas essa casa ela é o primeiro exercício que ele vai fazer com uma linguagem já da arquitetura moderna brasileira, pilotis, né? Parece, essa escada lembra
o Yacht Club, a Laje Borboleta, ou seja, isso já a bibliografia não se cansa de discutir. Mas a próxima imagem é extraordinária, né? A próxima. Aqui é quem está na sala olhando para o bloco da cozinha e dos quartos para trás. Agora, essa imagem também é outra que causou um grande impacto. Eu tive a oportunidade de conhecer essa casa, desse jeitinho mesmo, uma casa extraordinária. E a perícia do Artigas em fazer com que a gente só possa ver aquilo que ele quer que a gente veja. Se você pensar uma casa num jardim daqueles, que quase uma chácara hoje em São Paulo, né, no Campo Belo, que não tem nenhuma janela virada para o jardim, aí vai falar, não, mas ele não quer. É claro, eu não estou cobrando janela para o jardim, de jeito nenhum. Mas eu estou querendo mostrar a clareza de intenção do arquiteto, na medida em que tudo que você vê é olhar em direção às árvores para cima, que depois vão se radicalizar na neutralidade do domus da FAO, que não tem nem árvore, é pura luz, né? Ou seja, o espaço mais abstrato e mais, vamos dizer, uma palavra inadequada, mas possível, metafísico, né? Uma luz e o céu, né? E a grande abertura se dá para um igual, projetado pelo arquiteto. Ele não tem nenhuma ilusão do Niemeyer de que isso vai ser visto de longe, de que isso vai ser entendido como exterioridade. É uma interioridade, não ainda absoluta nesse momento, mas nas próximas casas absoluta, mas ele já indica que esse outro que eu vejo, ou seja, a cidade que eu componho, ela tem que ser resolvida dentro do lote e com o igual. Aí ele passa por uma série de casas em que isso vai ser elaborado, casas muito singelas, mas muito radicais do ponto de vista do espaço. A gente analisou algumas delas, mas a bibliografia marca. Só estou mostrando rapidamente a próxima. Ali da sala, né, eu tenho o ateliê do arquiteto e eu tenho o pilotis. É como se eu tivesse um outro edifício. Mas essa construção de um conjunto, que é neymariana, é unificada pela laje. O Niemeyer explicou como fazia isso no pavilhão de Nova York, né? Só que o Niemeyer explicou isso com o olhar de quem vê de fora um pavilhão. O Artigas está traduzindo esse esquema da dualidade espacial unificada arquitetonicamente, ele está traduzindo esse esquema para uma interioridade radical. Essa é a casa paradigmática, que nós temos a sorte de ter sido praticamente restaurada, né, pelo Ângelo Bucci, né? É considerada a casa, eu vou falar rapidamente agora, essa casa conhecida, ela tem como marco principal a ideia de uma fachada fechada, que depois vai caracterizar toda a obra dele. Mas nessa fachada está impresso alguma coisa, que são as madeiras das casas do Paraná, isso a bibliografia também não se cansa de averiguar. Então, o que nós temos aí é uma junção estética de pulsões da urbanidade que são, primeiro, a retração do objeto dentro do lote e, segundo, uma espécie de comunicação. E essa comunicação não são volumes sábios sobre a luz, já são comunicação que vai começar a impregnar a própria forma, né? E aí a gente tem esse primeiro resquício dessa fachada, no sentido, né, tradicional, ou seja, uma antena cega que comunica alguma coisa, uma espécie de outdoor, né, do registro da infância, dentro da discussão do Partido Comunista, do realismo socialista, tal, que depois o Niemeyer vai abandonar. Rapidamente, toda a energia do arquiteto passa para o interior, né? Toda a energia da dinâmica que impressionou Artigas até hoje é como toda a complexidade do espaço vai se dar a partir do usuário dentro das casas. Então, tudo que seria a variedade, a multiplicidade, etc., vai acabar sendo uma experiência que eu não diria estética individual, mas uma espécie de experiência estética familiar. É por aí que o Artigas encaminha, né, para uma espécie de família emancipada, né, de uma grande sociabilidade interna. A reforma é impecável, a gente acho que não pode visitar, mas dá vontade. A Casa dos Triângulos, né, para a gente, também a reprodução do bairro, né, essa imagem não indica exatamente o que acontece. Nós estamos já, em relação à rua, no andar superior. Esse que parece o térreo, o pilotis da casa, ele já é um patamar superior, porque você entra da rua, você não tem acesso a isso.
O que você vê da rua, pode passar, o que você vê da rua, essa imagem importante, você vê da rua aquele outdoor, né? E para nós foi uma questão muito interessante, porque ele vai recorrer a um painel concreto, né? Um painel do Rebolo, acho que é do Rebolo, é um painel do que as artes plásticas em São Paulo estavam produzindo nesse momento. E fora o debate dele contra a abstração na Bienal, tal, que é um outro capítulo interessante, ou seja, ele supostamente abominaria esse tipo de arte abstrata, imperialista e americana, mas nessa casa ele convidou o Rebolo para fazer esse painel. O que interessa nesse painel? A modulação, a ideia da fachada, da comunicação. O que ele quer comunicar? Uma espécie de racionalidade geométrica que não reproduz a racionalidade geométrica da própria construção. E na imagem da lateral, o painel é totalmente impresso na casa, sem grandes compromissos com a própria modulação da casa, que é uma técnica tradicional. A casa não tem uma grande, né? Ela é uma técnica tradicional. Ela tem esse pilotis e essa projeção dramática, porque é uma casa pequena. Outro dia eu me perdi, eu vi as duas casas ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto, né? Eu vi as duas casas ao mesmo tempo. A gente começa a perceber como o Artigas ele está com questões da tradição brasileira e está com questões que ele não consegue escapar, que é da sociedade urbana de massa, né? Que nos Estados Unidos está dando no Venturi, né? E aqui, o que o Venturi está comunicando, né? Com o galpão decorado? O Venturi está comunicando o consumo. O que ele está comunicando aqui, o Artigas, né? O que ele pretende comunicar? Tem várias respostas, mas não é o consumo, evidentemente. É uma espécie de racionalidade, de estética sem conteúdos específicos, não é isso? Bem moderno nesse aspecto, mas ao mesmo tempo bastante atual na medida em que é uma superfície, não é uma racionalidade pura do objeto. Eu não posso fazer uma leitura racional desse objeto. Pode passar. Eu só estou mostrando um pouco e a dinâmica interna, incrível, a dificuldade que a gente tinha de reproduzir, porque a gente redesenhou todas as casas. A dificuldade que a gente tinha para reproduzir isso era imensa, porque muitas casas você não tem acesso. Mas onde dessa escada, essa rampa? Porque são espaços pequenos, mas com uma dinâmica interna muito grande. Pode passar. E a casa final, a casa mais paradigmática de todas, que levou a muitas interpretações, que é a Casa Bittencourt, né? A espacialidade interna de rampas, a separação dos volumes, aí, né, a gente tem, vamos dizer, chega a uma espécie de modelo. Antes eram ensaios, agora tem uma espécie de modelo, que é aquilo que eu falei. E qual é o limite da generalização desse modelo? No Niemeyer foi uma cidade, no Artigas foi uma escola. Foram as escolas que estavam fazendo no convênio escolar nesse período. Ou seja, o máximo de dimensão pública é uma aporia espacial, né? O máximo de dimensão pública desses espaços é o seu engrandecimento. E esse engrandecimento não só esbarra em limites técnicos, mas em limites lógicos. Eu acho que a FAO é esse ápice, né? Dessa impossibilidade de generalização, mas de pulsões de ampliação, pulsões modernas de extroversão moderna, ao mesmo tempo limitadas pelo conteúdo social. Então, essa dinâmica, essa película, resumindo agora e terminando, essa película de grande tensão, que são as paredes da FAO, que ao mesmo tempo são limites da explosão, né, do interior e daquilo que toda a arquitetura moderna soube explicar, desde da vanguarda europeia, o Frank Lloyd Wright, né, essa dimensão o Mies van der Rohe, essa explosão, né, da forma em direção ao mundo, né, esse grande impulso de modernização, e ao mesmo tempo constrangimentos que são da ordem produtiva, social, cultural, etc. Então, a FAO e essas casas, elas são esse limite tenso, né, essa película que envolve e que mostra uma contradição, que é a contradição da nossa modernização. Em termos bem rápidos, né? É isso.